Vamos lá, pessoal, bom dia. Dando continuidade ao material de conhecimentos gerais, vamos entrar no Código de Ética Profissional do Poder Executivo Federal. Vamos começar a lê-los, a ler. Código de Ética Profissional, Decreto 1171 de 94. Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, com quem este baixa. O decreto 1171 aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Esse código estabelece as diretrizes que os servidores públicos devem seguir em seu trabalho. Por exemplo, o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre honesto e desonesto. Artigo 2º. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, chamada Comissão de Ética. A formação de uma comissão de ética específica no âmbito de diversos órgãos federais é compulsória, ou seja, obrigatória. Não podemos esquecer isso. Todo órgão tem que ter a sua comissão de ética. Regras deontológicas, ou seja, regras que são a origem, né, do porquê de cada coisa. Né? Quando tu está estudando deontologicamente, está buscando a origem das coisas. Então, a origem da ética, a origem do seu comportamento ético tem que ser o quê? O que, que é a dignidade? Na verdade, o que, que é não? É a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou na função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e a tradição dos serviços públicos. Tem que ter cuidado com essa parte aqui, ó. Ou fora dele. Isso aqui eu também já vi que tem prova. Você também tem que manter o padrão ético e padrão de conduta, mesmo fora do serviço público, sim. Já fica aí uma questão falando que a pessoa estava bêbada, né? Estava, sei lá, se arrastando, falando algumas coisas e tal, e perguntava se aquilo, né, do ponto de vista afetava a ética, afetava até 8.112 pode ser aplicada ali, no caso de uma suspensão, de uma repreensão, entendeu? Porque, na verdade, não é só no serviço público, mesmo fora dele, ainda mais se você for um cargo grande, dependendo da cidade que você está, uma cidade pequena, você, né, você é um auditor da Receita, o delegado da Receita Federal daquela cidade, e todo mundo sabe que você estava bebendo, andando, dirigindo, e foi pego na blitz, e quis, né, bater no policial, isso vira na imprensa, e vai colocar na imprensa não é o Edivan, não é o William, não é o Rodrigo, é o auditor da Receita Federal, né? É o, sei lá, o policial da saúde toda a receita, às vezes é o policial, ainda mais essas áreas de segurança, né? E essas que tem que ter, em tese, como você fiscaliza essas situações, quando você pega uma situação dessa, a primeira coisa que aparece, o policial militar, o coronel, o não sei o que, estava querendo passar na blitz, né? Sem ter pago o IPVA, sem ter não sei o que. Então, mesmo fora do ambiente de trabalho, você tem que manter a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais. Exemplo, um servidor, mesmo em seu tempo livre, deve agir com integridade e respeito, evitando comportamentos que possam manchar sua reputação ou a reputação de sua instituição. Isso pode incluir evitar envolver-se em atividades ilegais, manter uma postura ética em suas relações pessoais e utilizar recursos públicos de forma adequada e transparente. Na época da Marinha, na formação, isso também bate muito nessa tecla, fora do quartel, fora do quartel. Falava sempre pra gente, né? Isso é na década de 90, tinha essa visão de marinheiro, que marinheiro só se metia em briga, não? Marinheiro, se tivesse uma briga em algum local, festa, carnaval fora de época, eles podiam falar, ainda mais em locais onde tem curso de formação, estava envolvendo marinheiro. Pior que era verdade, que os colegas da turma sempre, daqui a pouco chegava a viatura com 2 ou 3 presos. E aí a polícia também não pode prender, né? Porque em tese militar não pode ser preso na delegacia, aí levava para o quartel. Mas isso já, inclusive em filmes, é demonstrado, né? Mas aí.
Não sei como é que eles conseguem, não sei, porque procura também é novo. Não sei como é que tá hoje, né? Os novos militares, mas. E ainda mais quando era de outra escola. E lá em Fortaleza tinha antigamente uma escola de sargento do Exército, da ESA. Aí tinha essa da Marinha, que é de aprendiz de marinheiro. Então, quando se encontrava nos bares, festas, aí dava briga. Inciso 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade administrativa. O que ele está dizendo aqui é que moralidade não se limita, né, à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. É aquele princípio que a gente chama de princípio categórico. Princípio categórico, não, imperativo categórico. E não é só o bem e o mal. É você fazer alguma coisa que outra pessoa também possa fazer. É chamado bem comum. Isso aí é chamado na filosofia, em filosofia do direito também, né? Porque eu estou falando filosofia, não é filosofia genérica, filosofia do direito, que é de Kant. Ele fala o seguinte: não adianta você fazer uma coisa que é boa, mas que é boa só para você. Ou não adianta você fazer uma coisa que é boa para um grupo. Você tem que fazer uma coisa boa que todo mundo possa fazer. E chama de princípio categórico. É imperativo, desculpa, princípio não. É imperativo categórico. Então você sempre deve fazer aquilo, não porque uma lei obriga, mas porque você percebe que fazendo aquilo e todo mundo fizesse aquilo, provavelmente, né, a sociedade ia evoluir e não ia ter nenhuma restrição legal ou, né, nem precisaria de lei e aquilo todo mundo ia beneficiar a sociedade como um todo. Chama imperativo categórico. Vocês vão ouvir isso eventualmente em algum lugar na sua vida sobre imperativo categórico. É isso. É fazer um bem que se todo mundo fizesse aquele bem, ele chama de. Agora tem três tipos de imperativo categórico. Imperativo categórico. Não vou lembrar agora. Vamos lá. Seria um exemplo clássico, seria o seguinte: eu, Edivan, resolvi, por algum motivo, contar uma mentira sobre um determinado assunto. Primeira pergunta de imperativo categórico. Se todas as pessoas resolvessem contar mentira, o mundo ia ficar melhor ou pior? Ia dar certo isso? Você não ia ter confiança, né? Segurança jurídica e nada. Eu não sei se a pessoa está falando a verdade. Então, você falar a verdade, independente da situação, você ter certeza que as pessoas sempre estão falando a verdade, independente se de repente isso prejudica ela ou ela possa ser punida, isso seria um bem comum, porque traria mais segurança para a sociedade, traria mais, né, paz, seria mais coisa. Então, no caso, falar a verdade é um imperativo categórico, ou seja, é primordial que você entenda, e aí tem no direito chamado princípio da boa-fé. Você sempre age que a pessoa está agindo de boa-fé. Que agir de boa-fé é um imperativo categórico. Se todo mundo agir de boa-fé, a sociedade é melhor. Agora, se todo mundo resolver agir de má-fé, aí não vai funcionar, né, o sistema. Se todo mundo resolver mentir, e pior que não sei se vocês conhecem, tem uma minissérie do House, acho que é House. Já ouviram falar de uma minissérie do médico, House? É muito interessante, uma minissérie de médico. Que uma das frases dele que é famosa, ele fala, everybody lie. Todo mundo mente. Ele sempre está querendo cuidar de uma doença, mas o paciente sempre está mentindo. Continuando. João é servidor público federal e busca praticar com seus atos obedientes às regras de conduta estabelecidas pelo decreto 1171 de 94, 1994. Nos tempos do referido Código de Ética Profissional, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Nesse contexto, o que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo será o equilíbrio entre a legalidade na conduta do servidor e a sua finalidade. Ou seja, a finalidade sempre tem que ser o bem comum, e o bem comum você consegue visualizar bem com o imperativo categórico. O que é o bem comum? É aquilo que se todo mundo fizer, um negócio, como é falar assim, jargão popular, se todo mundo fizer, todo mundo agir daquela forma, vai dar bom. Se é alguma coisa que só beneficia você, e você, não, isso é uma mentirinha, não, isso aqui
Mas e se o outro fizer essa mentirinha? E se o outro? E se a sua esposa fizer isso? Seu filho, não sei o que, a sociedade vai ficar pior? Então, não é uma coisa boa a se viver. Moralmente, isso não vai dar certo no futuro, ou seja, é imperativo categórico. Todo mundo deveria agir da mesma forma, independentemente se tiver lei, regulamento, norma. Essa é a filosofia kantiana, que a gente chama. Inciso 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Eu estou percebendo aqui que tudo que eles estão colocando aqui é muito baseado nessa filosofia, né, em filosofia jurídica, né? Por quê? Porque tem uma área da filosofia jurídica que ela tenta mostrar a diferença entre filosofia não, entre moralidade e direito. O que é moral, o que é direito? E aí sempre tem esses questionamentos aqui que está sendo colocado aqui nesse inciso, que é o seguinte, que é uma coisa é você respeitar as leis, outra coisa é ser uma pessoa moral. E nem sempre respeitar a legalidade, você está respeitando a moralidade. Uma coisa pode ser legal, você vai fazendo, mas isso não quer dizer que é moral. Vai ser claro quando alguém vê a situação, a imprensa bate muito nisso, né? E fala, isso aconteceu no Poder Judiciário, aconteceu às vezes no órgão público. E aí a justificativa sempre é o quê? Está dentro da lei. Isso foi feito porque está previsto no regulamento. Mas se tem esse questionamento fora do órgão público, né, na imprensa, na mídia, é porque você vê que ultrapassou já a moralidade, né, externa, a moralidade comum. Então tem essa diferença também no direito, do que é moral e do que é legal. E aqui claramente ele sempre está botando, né, a ética ela sempre está voltada para essa questão moral. Mais do que você respeitar os regulamentos, é você estar no nível. O regulamento pode até permitir que eu faça isso, acho, mas é melhor não receber, não fazer, não ir por aí. E fala assim, nenhum servidor, né? O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, falar a verdade, né? Falar a verdade. Toda pessoa tem um direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da própria administração. Ou seja, se tiver um processo lá e você tiver que escrever, fazer uma nota técnica, parecer, sempre falar a verdade, ainda que vá prejudicar a administração pública. Questão exemplo. Kleber, cidadão, no pleno exercício de seus direitos políticos, requereu a um certo órgão público o reconhecimento de determinado benefício, a que, no seu entender, faria jus. Ao procurar informações no órgão competente, recebeu a notícia de que seu requerimento tinha grande probabilidade de ser deferido, embora o agente público que havia fornecido tal informação já tivesse ciência de que houvera o seu indeferimento. Ele está mentindo, né? Então, não está agindo moralmente. Está mentindo, ela já foi indeferido e está vendendo fumaça para o cidadão. Nesse caso, consoante as normas do decreto 1171, o tal agente público que prestou essa informação à Klebe violou o direito da verdade. Correto, né? Inciso 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações, ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. É meio lógico também, inciso 9, né? Dentre as regras deontológicas do Código de Ética Profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal, destaque-se o dever de exercer suas funções com cortesia e boa vontade, sob pena de causar dano moral ao cidadão maltratado. Correto. Inciso 12. Toda ausência injustificada, também tem na Lei 8.112, né? Só no decreto, não. Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, ou que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Na Lei 8.112 também, se ausentar sem ordem do chefe, ou sem autorização, ou sem comunicar ao chefe, também é falta. De acordo com as regras teutológicas constantes do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, certo?
Principais deveres do servidor público. Vamos lá. Inciso 14. São deveres fundamentais do servidor público desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo um fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante das filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições com o fim de evitar dano moral ao usuário. Ser probo, desculpa, ser probo, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Essa pegadinha que pode cair. É a melhor e mais vantajosa para a administração pública? A melhor e mais vantajosa para o cidadão? Não, é a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Isso aqui está escrito no decreto que ele está trazendo. Não sei se eu já vi questões assim, mas isso me chamou a atenção aqui. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade de seu cargo. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Vamos lá, uma questão exemplo. Um servidor público que prima pela correção no seu trabalho, sendo disciplinado e atencioso, é convidado a chefiar uma repartição pública composta por numerosos servidores que têm por objetivo principal atendimento ao público, com o encaminhamento das questões aos órgãos competentes. Uma das preocupações desse servidor público está relacionada à excessiva quantidade de pessoas que permanecem em pé, nas filas que se formam pela manhã, na porta da repartição onde atua. Procurando resolver tal problema, esse servidor está cumprindo um dos deveres fundamentais inscritos no Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que consiste em exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações demoradas. Correto, inciso 14, a linha B. Esse aqui. Inciso 14 em diante, letra F. São deveres fundamentais do servidor público ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstando-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Resistir a todas as pressões superiores de contratantes, interessados e outros que visam obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Exemplo. Questão exemplo aqui dessa parte. João Paulo, cidadão brasileiro, foi maltratado em um órgão público do Executivo Federal. O servidor público que o atendeu não foi solícito e nem tentou ajudá-lo a encontrar a informação desejada. O servidor justificou a sua atitude dizendo que aquela não era a sua função e que não tinha obrigação de fazer o trabalho de outro servidor que se encontrava em licença. Em vista do ocorrido, João Paulo deve denunciar à comissão de ética do respectivo órgão o servidor que agiu de modo aético e imoral, ao ser descortês e não buscar agilizar o trabalho do seu setor. Correto? É inciso 14, a linha G. A linha G tem que ser cortês. Aqui, cortês. E isso aqui eu acho que pode cair no atual governo, hein? Essa parte aqui, por exemplo. Sem qualquer espécie de preconceito. De que raça, opa, deixa eu tirar aqui, raça, sexo, cor, idade, sonho, tá falando de sexo, aí não, já tá em sexo, religião, isso aqui pegou da Constituição também, tem na Constituição. Questão exemplo, de novo. Vitor, servidor público do alto escalão do Executivo Federal, é superior hierárquico de Joaquim, também servidor. Diversas vezes, Joaquim flagrou Vitor usando sua função para obter favorecimento pessoais. Isso aí, além de ser antiético, é infração disciplinar e também, esse é o típico caso que você, fazendo isso, você, na verdade, está quebrando vários normativos, né? Várias normas.
Até a norma penal. Você não pode obter favorecimento, senão você está cometendo corrupção. Vai ser punido no penal, no administrativo, provavelmente 8.112 também é um PAD, e provavelmente no civil vai ter ressarcimento erário, né? Se tiver alguma perda ou prejuízo para a administração pública. Cadê onde parei aqui? Diversas vezes Joaquim flagrou Vitor usando sua função para obter favorecimentos pessoais. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Joaquim deve denunciar seu chefe ao Conselho de Ética de seu respectivo órgão. Correto. A linha H. Vamos ver a linha H aqui de novo. Tá aqui. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. O chefe está recebendo propina ou favorecimentos. Na corrupção, não interessa se é dinheiro, não. Pode ser qualquer tipo de favorecimento. Então, se está favorecendo o filho do servidor em outro local, está recebendo, sei lá, bens, sei lá, físicos, gasolina, acontece, algumas coisas. Pode falar, William. Ou essa denúncia ela é feita anonimamente ou chegar na cara do cara e falar, ó, Não, aí aí, não. Aí vai virar uma briga, né, cara a cara. Mas anonimamente eu acho que também não. Eu já vi, assim, eu acho que o melhor, aí eu tô falando do termo do ponto de vista prático. Na prática, a melhor forma de você fazer é você pedir para uma pessoa externa fazer. Já vi as pessoas fazerem isso. Pede para alguém mandar para a ouvidoria, para a corregedoria. O correto, de acordo com a de ética, é com a lei 8.112. É você fala, ter o que você está falando, mas não na cara dele. Fazer um documento formal comunicando o chefe do teu chefe, dizendo, olha, você não vai comunicar o teu chefe, senão ele não vai deixar subir a comunicação. Você vai comunicar o chefe do teu chefe por meio de documento formal. Pode ser um ofício, um memorando, dizendo, olha, vi tem essa que é a ter prova. situação. Assim, Pra poder provavelmente você contestar. vai ter que demonstrar prova, né? Ou tem cara que é muito maluco, assim, eu já vi cara mandar e-mail para todo mundo, entendeu? Copia todo mundo do setor no e-mail, já vai, a gente chama largo aço. Eu leio, falo, cara, maluco vai, já era. Que aí é aquilo, né? Até você finalizar, comprovar que aquela pessoa foi exonerada, você vai ser perseguido, né? Eu tô falando da realidade. Falando da realidade. No final das contas, você naquele momento ali, você vai ser perseguido. E às vezes o chefe do chefe pode estar em conluio, não sei. Mas assim, do ponto de vista prático, para você não se prejudicar, pega e pede para alguém de fora fazer. Ou você externamente, anonimamente, pode fazer. Mas essa ideia é arriscado, dependendo, né? Eu pedir para uma pessoa externa, um conhecido, né? Um amigo fazer de outro órgão, de outra coisa. Ou denunciar para os órgãos de controle. Denuncia para o TCU, para o MPF, não denuncia direto no seu órgão. Vai que também na ouvidoria vaza quem foi que denunciou. Enfim, tem todo esse medo. Mas se fosse um país, uma sociedade correta, você poderia chegar, né, e fazer isso com tranquilidade. Mas aí tem uma cultura no serviço público. O problema é a cultura. O que eu estou dizendo por cultura? Você também que gosta de estudar para a área policial, tem uma cultura policial. Cultura é aquilo que não é aquilo que está escrito, é aquilo que é a prática, é aquilo que você faz, mesmo estando correto, mas para aquela cultura você está descumprindo algumas regras sociais daquela cultura. Eu sei que é feio o que eu vou falar, mas, por exemplo, na área policial, você denunciar um amigo, você, tipo, está quebrando uma cultura policial. O correto é isso? É, mas você tem que ter cuidado, que aí você pode se tornar uma pessoa não grata dentro da instituição. O pessoal pode não confiar em você, em fazer determinadas operações, essas coisas todas. Não deveria ser assim, mas eu conheço, tenho amigos, tenho parentes na polícia, e é assim. Tem uma cultura lá dentro. No órgão público que você chega, em cada local tem uma cultura. A gente tem que entender isso. Ah, eu vou chegar e vou mudar o mundo. Não vai. Já existe uma cultura lá. Você não muda a cultura. Você muda a cultura ao longo do tempo e por dentro dela. Você não chega de fora, externamente, já chega criticando. Se as pessoas, assim, lógico, eu também fui assim. Você chega querendo. Ah, porque. E ainda mais eu que vim de uma estrutura.
Assim, eu tinha vindo da Marinha, e a Marinha, assim, do ponto de vista administrativo, é extremamente organizada, tem manual, tem regulamento para tudo. Tem regulamento na Marinha, nas Forças Armadas. Tem regulamento até da forma que você anda. Se você está com o superior, quem anda do lado esquerdo da calçada, quem anda do lado direito, quando um vai cruzar o outro, quem faz, quem presta as continências, quem. Tem tudo isso. Você chega no negócio, está tudo regulamentado, chega no setor, porque não tem nada disso. E aí você começa, pô, na Marinha era assim, na Marinha assim. Eu tô falando tô falando experiência, na Marinha assim. As pessoas começam na Marinha fazia assim, não sei que, tal, tal. Assim. Mas assim, acaba, dependendo da pessoa que aconteceu comigo, você acaba se dando bem em algumas situações. Então, todo local que eu cheguei, eu acabei assumindo cargos de direção, de coordenador, coordenador geral, de diretor. E a pessoa via que eu tinha boa vontade, que queria realmente mudar, não era uma coisa aí de crítica. Então, assim, fazia o meu trabalho. Como é que o pessoal chamava? Caxias, você é Caxias. Eu falei, não, tem que estar errado, vamos organizar. Ah, mas não é sua obrigação. Sim, mas eu tenho que fazer só porque é minha obrigação. Perguntar para o chefe se eu posso fazer isso. Se eu puder, eu vou organizar o negócio. Vou fazer um manual, vou fazer né, uma portaria, uma proposta. Então, existe cultura, tem que aprender. Chegou do local, e aí vou até falar um pouco mais espiritual. A Bíblia fala que você tem que, sempre que possível, né, ser mais humilde. Sentar lá atrás, em vez de querer chegar e sentar na frente. Ouvir mais do que falar. Acho que isso com o tempo você vai aprendendo dos órgãos que você vai passando. Então, eu chego agora num órgão, oi, tudo bem, como é que é as coisas aqui? Eu não chego falando, porque eu estava na presidência lá, era assim. Porque eu sempre estou mudando de setor. Porque eu estava lá no ministério tal, era assim. Como é que faz assim? É assim, tá. E aí você vai ficando, vamos dizer assim, malandro. Aí começa a fazer, faz uma dificuldade de fazer dessa forma. Será que eu poderia fazer assim? E a pessoa, a gente nunca tinha pensado em fazer assim. Vamos fazer assim. Então, vamos começar a mudar ali a cultura, fazer os procedimentos diferentes, vai mudando a cultura. Sem precisar dizer que no outro setor que você estava, na presidência, no outro ministério, fazia desse jeito. O mesmo procedimento, o mesmo processo. Porque na hora que você bota o outro órgão, o outro setor, um outro chefe, você está colocando a pessoa em. Não é ela que fez a mudança. Não é uma proposta que você fez que o chefe implementou e emitiu, né, uma ordem interna para todo mundo fazer daquele jeito. Então, vai aprendendo com o tempo. Então, para finalizar, a gente voltar aqui. Assim, o correto, o que a gente lê na 8.112, no Código de Ética, seria você fazer o procedimento normal, fazer um memorando, tal, um ofício, comunicar o chefe do chefe, que você comunica a sua chefia. Não é a sua chefia que está fazendo o problema, é a chefia da sua chefia. Mas, do ponto de vista cultural do serviço público, melhor não se envolver nisso. A não ser que seja assim, descarado. Aí você diz, ó, isso aí está errado, vou levar o caso, se você presenciou ali na hora. Né? Mas existem coisas que são limiar, você não sabe, né? Você não tem absoluta certeza, que nem você falou, William, não tem prova. Entendeu? O chefe toda vez está indo para São Paulo. Isso acontece direto aqui no serviço público, ou Rio de Janeiro. E com pagamento de diárias e passagens. E ele é justamente de lá, o de São Paulo do Rio de Janeiro. Aí você, pô, será que ele está, né, eticamente? Mas às vezes ele está indo para evento lá. Por coincidência, você tudo aí. Lógico, ele está inventando o evento, às vezes, inventando entre aspas, para ter como voltar final de semana pago pelo governo e gastar dinheiro no bolso dele para ir ver a família. Pode, mas como é que tu vai provar que ele inventou o negócio? Se o negócio existe, não foi ele que fez. Já existia a palestra, já existia o congresso seminário. Como é que você sabe que foi ele que cavou ele ser chamado para um evento, e não o evento que quis chamar ele? Enfim, então é muito limiar essas coisas. Desses anos todos aí, desde quando eu saí da Marinha em 2008, já tem mais de 10 anos aí de serviço público lá, quase 15, né? Sempre tem que ser escorregadio, senão você vai bater de frente, e várias pessoas bater de frente só dá problema, só. No final, quem passa na cultura do serviço público como uma má pessoa é você. Continuando aqui para a gente finalizar esse assunto.
São deveres fundamentais do servidor público ser assíduo e frequente ao serviço público, ao serviço. Na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente todo o sistema, comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo providências cabíveis. Está vendo aqui, ó, comunicar imediatamente aos seus superiores. É o caso de um chefe do chefe. O chefe está fazendo isso, vai no chefe do chefe. Manter limpo e perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização. Participar dos movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria dos exercícios das suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício. Isso aqui também é problema hoje no serviço público. Na minha época também já era. Mas, assim, só não cobra muito, mas na hora de se dar a nota, o pessoal que ia ser muito desleixado, dependendo do setor que você tem a chamada avaliação, essas coisas todas, gratificação, então você ia assim, mal trajado, assim, um dia ou outro, ok, né? Você não teve tempo, acordou atrasado, quando existia muito presencial, hoje em dia tem muito trabalho, hoje não tem tudo mais. Na época, e sempre ficava na dúvida, né? Qual era o limite máximo, para também não ficar muito formal, e qual era também o mínimo para não ficar muito ruim. Aí, mas, de novo, cultura. Você vai ver, aqui, né, o pessoal vem de calça jeans, camisa social, os chefes vêm de gravata, né? E aí você vai se adequando ali, né? Ah, por exemplo, na minha carreira, é normal, a maioria da minha carreira, assim, mesmo que você não seja chefe, é normal algumas pessoas irem, dependendo do local que ela trabalha, mesmo ela não sendo chefe, ela vai de gravata, mesmo ela não sendo chefe em alguns setores, você vai de blazer. Então, cada setor é diferente. Então, as vestimentas adequadas não é cada setor, sempre vai ter pessoas que, que vão estar destoando, mas você vai se enquadrar lá qual é o comum, né? Hoje em dia, né? A maioria dos órgãos é bem light, mas hoje em dia, assim, camisa social, quase certo serviço público. A maioria dos órgãos é assim, né? Camisa sem gola, sem nada, você já fica, por exemplo, essa camisa aqui. Você ir trabalhar com ela já fica meio estranho no serviço público, né? Oficialmente em órgãos, ministérios, dependendo da carreira que você é. Então, também tem isso, da carreira. Ah, você é um advogado da União. Você não é chefe, é só advogado da União. Você vai para um órgão lá, para a procuradoria, com uma camisa assim, já começa. Então, as vestimentas adequadas também depende do seu cargo, depende do local. Então, depende também do evento. Às vezes é uma reunião com pessoas externas. Aí a camisa, só a camisa social e calça jeans já não dá. Já tem que ter pelo menos um blazer. Então tem tudo. É bem linear isso aí. Mas aí com o tempo, de novo, tudo cultura. Com o tempo você sabe. Ah, eu, no meu caso, eu sei que é reunião com o pessoal externo, eu estou na procuradoria. Que é escritório externo, eu vou de gravata, terno e gravata. Ah, é um evento só interno, eu vou só de blazer. Então, em geral, é assim. Você vai se adequando. Quando eu era chefe de coordenador geral e diretor, ia todo dia de gravata. E sempre tinha reunião, sempre o ministro, o secretário executivo chamava, reunião com diretoria, então já ficava já direto. Questão exemplo. São deveres fundamentais do servidor público civil do Poder Executivo Federal, entre outros, ser eficiente no cumprimento de suas tarefas sem ter que estar regularmente presente no local de trabalho. Errado, letra L. É ser assíduo e frequente no serviço. Lembrando que isso aqui foi feito em 94, né? Isso aqui eu acho que tem que passar por uma adaptação agora com esse ambiente que a gente vive de teletrabalho, home office. Como é ser assíduo e frequente, sendo você está trabalhando de casa? 90%, não, 90% não. Mas bota aí 30% do serviço público hoje está em home office, mesmo pós-pandemia. No meu setor lá, praticamente 80%, não sei. Vai lá todo dia os chefes, estagiários, terceirizados, não, bota aí uns 70%, 60% da procuradoria hoje é home office, em alguns parciais, né? Eu vou de vez em quando, né? Uma vez por semana lá. Quando tem reunião, eu vou praticamente às vezes assim, direto, tá? Se tiver reunião a semana toda, eu vou a semana toda. Mas tem gente que mora fora daqui de Brasília, mora em outro estado. E aí, como é que aplica o código de ética para ela? Ela mora em outro estado, já está acordado que ela não vem.
Questão exemplo. São deveres fundamentais do servidor público civil do Poder Executivo Federal, entre outros, comunicar aos seus superiores os casos de condutas contrárias ao interesse público. A linha M. Lembrando que isso aqui, ó, essas questões exemplos é que ele tirou de itens de questões reais da Sede Gran Rio. Eu percebi isso nesse material. Todas essas questões exemplo, na verdade, são questões reais que ele já colocou aqui no material. 14. Letra Q em diante. São deveres fundamentais do servidor público manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções, cumprir de acordo com as normas do serviço, as instruções superiores, as tarefas de seu cargo e função, tanto quanto possível com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Letra S. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Questão exemplo. São deveres fundamentais do servidor público do Poder Executivo Federal, entre outros, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Auditoria interna, auditoria da CGU, auditoria do TCU, você tem que facilitar, né? Ah, a pessoa mandou um ofício ou mandou um e-mail, precisa desse documento, estou fazendo uma auditoria aí no setor. Tem que facilitar a vida. 14, letra T em diante. São deveres fundamentais do servidor público. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Abster-se de forma absoluta, opa, essa palavra aqui, essas palavras fortes, tem que ter cuidado para depois não errar. Você vai ficar na dúvida lá na prova absoluta, é mesmo absoluta? Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com a finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação da lei. Ou seja, você exercer o cargo, né, com outros interesses, mesmo que observando a lei. Isso aqui é puramente moral, né? Você está observando a lei, mas está contrário ao interesse público. Divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Questão exemplo. Maria, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, está passando por sérias dificuldades financeiras desde que ficou viúva. E resolveu então fazer uma rifa entre seus colegas de trabalho de um laptop recebido como um presente de aniversário. A conduta de Maria é a ética e moral, porque a finalidade de tal conduta é estranha ao interesse público. É a letra U, que a gente acabou de ler. Ou seja, abster-se de exercer função, poder ou autoridade com a finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando a lei. Aqui não tem nenhum problema ela fazer essa... Vamos ler de novo. Maria, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, está passando por sérias dificuldades financeiras desde que ficou viúva. Resolveu então fazer uma rifa entre seus colegas de trabalho em um laptop recebido como presente de aniversário. A conduta de Maria é a ética e moral, porque a finalidade de tal conduta é estranha ao interesse público. Ok, não gostei muito desse exemplo, não. Ok? Que é normal no serviço público acontecer esse tipo de coisa. Não rifa, as pessoas venderem as coisas, né? Venderem. Cultura. Cultura, é cultura. Então, sempre vai ter a senhorazinha lá que vende aqueles cosméticos. E a minha esposa, às vezes, não gostava. Cara, comprava de todo mundo. Eu sou aquele cara fácil das pessoas venderem as coisas no serviço público. Aí chegava lá aquele catálogo, né? Tem tipo um catálogo. Eu sempre comprava alguma coisa para ajudar todo mundo. Então chegava uma, Edvan, aí comprava um perfume. Chegava outra, comprava um creme. Aí tem o pessoal que vende bolo, né? Vende aqueles bolos em pote. Aí comprava o bolo em pote. O que mais que já comprei? Bolo em pote, sei lá, tem um bocado de coisa. Sempre tem alguém vendendo alguma coisa. Já sabe quem é os vendedores, assim, sempre tem. Tem gente que não vende nada, só pede. Tem uns assim, eu tô brincando, mas eu gosto dele. Tem um aí que eu chamo que é igual o Cabo Velho de Marinho. Ele ficava me chamando, vamos almoçar? Aí ia almoçar, era eu que tinha que pagar o almoço. Eu falei, pô, mas tu me chamou para almoçar, eu tenho que pagar teu almoço? Eu falei, não, você tem dinheiro. E às vezes em restaurantes não tão baratos. Eu ficava brincando com ele, pô, se soubesse que eu ia pagar, e tinha num restaurante mais barato, né, cara? Então então é cultura. Eu acho esse exemplo, ok, pode ser, tem que decorar, pode ser para uma prova, esse aqui, depois já caiu alguma prova sobre isso, mas rifa, já recebi várias, rifa,
as senhoras que têm neto estudando, né? Minha neta está estudando e tal, então faço né, que negócio é bombons, né? Aqueles bombons de chocolate. Ah, então tá, quero. Então, toda semana tinha que comprar bombons de chocolate, toda semana tinha que comprar bolo e pó. E esse negócio de catálogo era uma vez por mês. Sei que ficava o canto ali do armário, né? De perfume, cheio de perfume ali, de várias, sei lá, Jequiti, Avon, essas coisas todas. Questões do TEC, acabou. E aqui já vai começar. Não, vedações. Vamos continuar nas vedações. Aí deixa a governança pública para a próxima aula. E aí a gente acaba na aula de hoje a parte de ética. Vedações. O que é vedado? É vedado ao servidor público. Letra A. Uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outro. B. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que dele dependam. Letra C. Ser em função do seu espírito de solidariedade conivente com erro ou infração deste código de ética ou código de ética de sua profissão. Letra D. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício de regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance, do seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Questão modelo. Questão exemplo. Estou falando questão modelo, questão exemplo. É vedado ao servidor público civil do Poder Executivo Federal usar artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Letra D. Vou marcar aqui, deixa eu marcar esse material. Letra D. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular. Eu marcaria esse aqui também como fácil de cair atualmente. Deixar de utilizar avanços técnicos e científicos do seu alcance. Seria É, certo isso, professor? É também, no caso? não, o é deixar. Deixa eu botar aqui. Deixa eu marcar. Seria o seguinte, você deixar de utilizar. Seria o seguinte, deixa eu tentar exemplificar, que eu acho que é o mais comum Aí hoje em seria, no dia. caso, seria certo, errado. É errado. Você deixar. Isso aqui é proibição, vedado. Sim. Ali tinha, o que a gente tinha ali era deveres. Aqui são vedações. O que a gente estava lendo antes são deveres. Isso aqui é outro inciso. Aqui é o inciso. Opa, deixa eu pagar aqui. Não apaga. Foi? Não. Deixa eu só tentar marcar bonitinho aqui. Vamos lá. Esse aqui são vedações. O que eu estava lendo antes, lá em cima, na outra parte do material, era aquilo que você tem que fazer. Aquilo que você não pode fazer é aqui, o inciso 15. Ou Obrigações, seja, digamos. vedações, vedações. O que é vedado? É Tipo o vedado. anterior. Ah, o anterior sim. Aqui é o deixar de utilizar. Proibido. Proibido. Aqui é o que é proibido. Obrigado. Aqui é proibido. Por que eu estou botando esse? Porque existe hoje várias, o quê? AI, ou inteligência artificial, tipo chat GPT. Ué, você consegue escrever um ofício, fazer um negócio muito mais rápido com isso. Aí o cara, não quero mexer nisso. Isso eu acho que tem marcado, mas quando chegou a tecnologia no serviço público, sei, processo eletrônico. Não sei mexer. Falando sério, pessoas não queriam mexer no SEI. Tem que levar o caso para frente. Falei, poxa, assim, ó, tudo que existia ainda, aquele misto, né? Aquela híbrido, tinha muito processo de papel, já estava tudo digitalizando. Ah, não, meu só papel. Só que tudo já estava digitalizado. Daqui a pouco a pessoa não ia fazer mais nenhum processo, né? Todos os processos já estavam vindo no SEI. Hoje é difícil, a maioria já sabe usar o SEI, mas no começo, toda vez que muda sistema, a pessoa, não, esse novo sistema, não sei, não quero aprender. Já tem que aprender tudo que é novo. E agora tem as inteligências artificiais, né? O AI. A gente já leu isso aqui? Já. Vamos lá. É vedado, é proibido. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com jurisdicionados administrativos ou colegas hierarquicamente superiores ou inferiores, ou seja, se você não gostar da pessoa, pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.
alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para a providência, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento de serviços públicos, desviar o servidor público para atendimento de interesse particular. Isso aqui, cuidado também. É o famoso, pega aqui, faz isso aqui para mim, vai lá em casa, pega o carro aqui, leva meu filho no colégio, leva minha esposa no shopping, principalmente Acontece muito. quem Assim, não vou tem, dizer muito ou pouco, mas é, acontece, eu já vi até próximo, assim, sabe? entendeu? Desviar o servidor público para atendimento de interesse particular, porque muitos daqueles E às vezes a servidores, pessoa pratica até, como é que é? Peculato, né, professor? Quando tá, sim, por exemplo, desviando o carro, tá desviando gasolina, entre aspas, né? peculato e desvio, né? Mas aí eu acho que caiberia aquele outro, peculato uso, né? Aí o cara tá usando peculato uso e não tem punição, que é só para uso. Sim, tem punição administrativa, não tem punição no direito penal, né? É o chamado uso. Mas, assim, é imoral. Não sei, depende do promotor de justiça, né? Porque não é deve estar usando. Tem que ressarcir ali o patrimônio, não é um crime, crime. Agora, o peculato, peculato mesmo, aí esse aí, peculato uso, cabe em probidade administrativa, que é civil, né? Não é um criminal. Mas várias coisas, desviar servidor público em interesse particular, ainda mais agora nesse período em prefeitura. Quem trabalha em prefeitura tem esse ano agora nas prefeituras é o chamada reeleição, né? Quem está no primeiro mandato aí já viu. Bota o servidor praticamente ser cabo eleitoral, né? Tem amigo meu que é procurador-chefe em município. É difícil. Eu não sei se é por falta realmente de competência, treinamento, educação intelectual, ou é por má fé mesmo, né? Não sabe, e porque esses códigos de éticas, né, é disseminado, não é só aqui no Poder Executivo, esse código de ética existe também na prefeitura, no Estado. Vamos lá. É vedado ao servidor público civil do Poder Executivo Federal desviar servidor para atendimento de interesse particular. Eu marquei, tá vendo? Só por, mas assim, por percepção e ele botou aqui. Se ele botou aqui é porque isso já caiu em alguma prova. Continuando, inciso 15, é vedado, é proibido retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Isso também tem na Lei 8.112. A gente resolveu, inclusive, uma questão sobre isso. Isso também é proibido na Lei 8.112. Hoje em dia é tudo online, né? Então, é meio difícil hoje em dia fazer isso. Mas aí, se a gente for atualizar isso aí, seria você abrir o SEI, ter um documento lá e você baixar para o seu computador, entendeu? Ele tem um documento lá confidencial dentro do processo eletrônico e você baixar para vocês, não, guardar isso aqui para mim. Então, você estivesse tirando da repartição do documento. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio de parentes, de amigos e de terceiros. Apresentar-se embriagado ou no serviço ou fora dele habitualmente. Isso aqui também marcaria aqui como uma questão de prova. Principalmente porque é o seguinte, fora dele, entendeu? Mesmo fora dele, proibido. Dar ao seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana, e exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Ela abriu um bar sei lá, de leniência, prostituição, é completamente ético. E também já vi pessoas se envolverem nisso. Na Marinha, inclusive, tinha um sargento que tinha. Questão exemplo. As regras éticas adotadas no serviço público devem ser aplicadas no âmbito do trabalho, em determinadas situações fora dele, tendo em vista a repercussão que alguns atos têm no serviço, no serviço desempenhado na boa imagem da administração pública. Como exemplo de ato que não deve ser admitido no serviço público, nos termos do decreto 11.171, 11 não, 1171, 1994, que estabelece do Código de Ética profissional do serviço público está em embriaguez habitual. Correto. Letra M. Marcamos aqui. Marcar aqui, letra M. Ou fora dele, que é a dele habitual. Comissões de ética, para finalizar. Inciso 16. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica, nacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, o tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Isso aqui é importante. Então, é o quê?
aconselhar, ser criada a comissão de ética. O que que ela é encarregada? É encarregada de orientar e aconselhar sobre o que é ética profissional, tratamento com as pessoas e com patrimônio público. Ou seja, são três funções da comissão de ética. Não é só a questão de ética, mas o tratamento com pessoas e com os bens também. Competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou procedimento suscetível de censura. Isso aqui também cai muito. Qual é a única punição da comissão de ética quando ela toma conhecimento de alguma falta ética? Censura. Aí, se a comissão de ética precisar suspender o servidor, ela não pode, tem que mandar para uma comissão de sindicância, ou, eventual, se for acima de 30 dias, uma comissão de PAD. Aí ela leva para quem é responsável por isso. Porque a censura vai ser aplicada, mas aí esse mesmo ato também, fora da comissão de ética, pode ser, né, aplicado outro tipo de punição. Aí já sobe a hierarquia. É meio que independente da comissão de ética, né, em relação ao processo administrativo. Pode perguntar. Como seria a aplicação dessa censura, professor? Um exemplo. É um documento. É um documento que é feito e vai ficar É tipo uma registrado. advertência? Sim, Seria. é igual uma advertência. A censura é uma advertência. Você vai ser censurado. Ela tem dois objetivos: chamar a sua atenção como se fosse uma advertência e censurar de você não fazer mais aquilo. Quando você tem uma censura, é porque você está fazendo uma coisa e a pessoa proíbe de você fazer aquilo. Então, eu vou falar uma coisa, e normalmente eu vou falar uma coisa, você é censurado antes. Às vezes, na comissão de ética também tem isso. É depois, mas você pode submeter à comissão de ética antes. Então, vou assumir vamos dizer assim, um cargo de professor em algum local. Ou vou assumir um cargo de, você pode ser consultor, pode ser advogado, pode ser tudo, né? Então, vou assumir um cargo de consultor numa determinada banca de advocacia, no escritório. Eu tenho que propor à comissão de ética, dizer, olha, fui chamado aqui, não tenho impedimento na advocacia, nem na consultoria, na minha carreira. Queria saber se eu posso entrar nesse escritório. O escritório trabalha com isso, aquilo, outro, tem processos no STJ, tem processo aqui. A comissão de ética vai avaliar isso. Ela pode censurar, ou seja, dizer que você não pode trabalhar naquilo, não vai poder, uma censura prévia. Censurar, você lembra? Lembra do termo de censura, de censor? É aquilo que vai ser passado na televisão e não pode ser passado. Aí você censura para ser proibido aquilo passar. É isso que a comissão de ética faz. Isso fica registrado, porque se lá na frente você fizer isso, ou seja, a gente falou para ele, a comissão de ética falou para ele que ele não poderia exercer esse cargo de consultor, esse cargo de advocacia nesse escritório, porque esse escritório, no meu caso, estou dando eventual exemplo, porque esse escritório tem casos, né, judicializados, casos, né, correndo dentro do CAD, e eu sou servidor da Procuradoria do CAD. Como é que eu vou trabalhar no escritório de advocacia desse? E aí, se já tiver registrado pela comissão de ética, no meio dos censamentos, que eu fui censurado previamente, que eu não posso, né, exercer o cargo de advocacia nesse escritório, se eu vier a fazer, eu já cometi um outro problema, né? Aí já é para um caso de PAD. E a censura é justamente para isso, pode ser prévia também, não é só uma punição. Aí, se já tiver ocorrido, é uma censura mesmo, punição. Mas, em geral, ocorre isso. Por exemplo, tem amigos que vão para a comissão de ética, vão não, pedem para a comissão de ética, ó, o FMI, teve um amigo meu que me perguntou isso agora, né? O que que eu faço? O FMI me chamou para dar um curso. Só que esse curso foi em virtude dele ter participado dos eventos, do congresso e tal, e tem vínculo. Só que ele também é servidor, e é da área dele, o curso é da área dele. É da área dele. Normalmente, por exemplo, quando eu trabalhava comigo em pequena empresa, eles me chamavam para dar palestras, às vezes até treinamentos de um dia. E aí eu cobro da instituição, da confederação que está me chamando, porque eu sou servidor, aquilo é meu trabalho. É como se eu estivesse recebendo duas vezes. Estou recebendo o meu salário todo mês, e aí vou fora de Brasília, fico um dia ensinando aquilo que é do meu setor, especificamente ali da minha área, né? As coisas, os sistemas, e aí vou receber por isso, eticamente meio estranho. Então, normalmente, isso eu fazia de graça. Esse meu amigo é essa questão, porque o que ele vai ensinar lá no FMI, não é no FMI, o FMI vai pagar ele para ir no outro país, no país da África, é aquilo que ele faz no setor dele.
E aí eu falei, cara, comissão de ética, manda um documento, faz lá um requerimento de plano de ética, pergunta se você pode receber. E aí mas ele também queria sair sem pedir férias, não queria queimar as férias dele. Enfim, no final das contas, ele já foi para o primeiro, pediu férias e foi assim mesmo. Mas acho que ainda tem essa questão, ele tem que saber se ele pode estar falando as coisas do setor dele sem autorização. Decreto 1171. Inciso 16 do seu anexo estabelece a obrigação de criação de uma comissão de ética em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, incluindo aqueles que exercem atribuições delegadas pelo poder público. Essa comissão será responsável por orientar e aconselhar os servidores públicos em relação à ética profissional no tratamento com as pessoas e patrimônio. Além disso, o Decreto 6.029 de 2007, artigo 16, dispõe que, em caso de omissão da Comissão de Ética Profissional do Servidor Público Civil, o Poder Executivo Federal, as comissões de ética devem suprir a omissão através do recurso à analogia e aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Difícil, não entendi isso aqui, não. Vamos lá. Além disso, o decreto 6.029, artigo 16, dispõe que, em caso de omissão do Código de Ética Profissional, ou em caso de omissão do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo, as comissões de ética devem suprir a omissão através de recurso à analogia aos princípios. Ele está dizendo o seguinte: a gente leu o conjunto de deveres no 14, no 16, o conjunto de vedações, proibições. Mas caso não tenha nenhum inciso ali que preveja, né, um dever ou que tenha uma proibição, e você está num caso concreto, em que você percebe que tem, né, tem alguma coisa ali que está faltando, você pode, por analogia, aplicar o quê? Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Entendeu o que ele falou aqui? Ou seja, não está nem nos deveres, nem nas proibições, mas eu vejo que aquele ato está. E eu posso dizer, não, isso é proibido de acordo com o princípio da moralidade. Entendeu? Claro, professor. Ok. Finalizando. Inciso 18. A Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do serviço público. Este é um exemplo. A Comissão de Ética prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público, Decreto 1171 de 1994, é encarregado de fornecer os registros sobre a conduta ética dos servidores dos organismos encarregados de execução dos quadros da carreira. Quando você vai ser promovido de classe. Inciso 22. A pena aplicável, esse aqui, ó, esse aqui cai muito, esse aqui despenca, porque todo mundo erra, porque confunde com PAD. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é de censura, e a sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes com a ciência do faltoso. Ou seja, você perguntou, a Neila perguntou, o que é censura? Censura é um documento que ele vai dizer, olha, a Comissão de Ética avaliou e, felizmente, você vai ser censurado. E aí é um documento que vai para o ou antigamente, assim, no meu caso da Marinha, tem até aqui. No caso da Marinha era um documento, como é que se chama? A gente tinha uma caderneta, todas as minhas anotações. Ou se no serviço público é SIAP, CIGEP, é tudo eletrônico lá. Fica registrado, ó. Sua caderneta é eletrônica. A censura é a penalidade que uma comissão de ética. A censura é a penalidade que uma comissão de ética relacionada a um órgão ou entidade pública da esfera federal pode aplicar ao servidor público que eventualmente comete um ato considerado contrário à ética. Ok. Questão exemplo, de novo. Uma comissão de ética, após a devida instrução preliminar, pode decidir pela pena de suspensão. Isso aqui cai em prova direta, por isso que ele botou aqui. Qual é a única pena que a comissão de Censura. ética? Só censura. Isso aqui vocês vão ver direto em questões. Comentário. A única é a penalidade de censura. Inciso 24. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza. Isso aqui é importante, ó. Até por contrato.
ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, tem que ser permanente, temporário, excepcional, ainda que sem retribuição financeira, aqui é mesmo sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, fundações públicas e entidades paraestatais, as empresas públicas e sociedade de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado, ou seja, quem está abrangido pela Comissão de Ética, ou seja, quem tem que respeitar esses direitos éticos é qualquer pessoa que esteja vinculada. Até um prestador de serviço que está dentro do órgão público, um terceirizado, tem que respeitar o Código de Ética, porque para fins de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviços de natureza permanente ou temporária excepcional. Questão exemplo. Pedro é contratado temporariamente por uma sociedade de economia mista para fazer a manutenção de máquinas copiadoras. Pedro é responsável pela troca de peças e consertos em geral. Frequentemente, Pedro substitui peças com defeito por peças usadas em boas condições e as faturas pelo preço de peças novas. Para fins de apuração do comprometimento ético, a conduta de Pedro é a ética e moral, visto que Pedro é equiparado a servidor público para fins de apuração do comprometimento ético. Ou seja, ele só vem trocar aquele negócio ali, mas ele tem que agir eticamente. E aí acabamos. Aí na próxima aula a gente começa já o próximo decreto, que é a Comissão de Governança Pública. Ou seja, finalizamos o Código de Ética. Lógico, tem que pegar o Código de Ética e ainda dar uma lida nele, mas basicamente ele pegou aquilo que está em prova aqui. Mas, Ótimo, professor. Obrigado, viu? obrigado. Só fazer uma oração aqui, sexta-feira santa.